Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso player atirar, ok? Bom, para isso então, vamos acessar aquele editor de texto, o Gedit. Vou começar então, como é que a gente vai começar a fazer o nosso player atirar? Nesse vídeo eu só vou fazer o player atirar de forma automática, tá? E para isso, a gente já fez no vídeo passado, com o inimigo. Vai ser exatamente igual, porém no sentido oposto o da bala, beleza? Se o do inimigo era quando fosse menor ou igual a menos 200, então com o player vai ser maior ou igual a mais 200 pixels no eixo Y, beleza? Para cima. Sabendo disso, então, vou entrar aqui na área de trabalho, vou vir em OpenGL, que é onde eu tenho meu projeto, Linux, jogo OpenGL, e aqui dentro da classe, a gente vai pegar a nossa bala inimigo e copiar para bala player, beleza? Depois de aqui nesse caso aqui eu troquei o nome aqui, tá? Eu não deixei bala apenas porque ia confundir, tá? A gente não ia saber que bala era de quem, se era do inimigo ou do player. Então por isso eu defini bem direitinho aqui, bala inimigo e bala player. Então se eu entrar aqui no bala inimigo, vai ser uma cópia literalmente aqui da bala basicamente. Porém o nome da classe agora ficou bala inimigo. Beleza? O resto aqui continua igual. Ok? Continua extremamente igual, porque a gente não vai mudar na estrutura. Outra coisa aqui é o seguinte, ó. O nosso inimigo, no vídeo passado, ele tava com bug de pular uns, sei lá, uns 50 pixels pra frente. Eu consertei esse bug vindo aqui, ó. Vou abrir aqui minha classe do inimigo. Vou abrir ele aqui. Eu consegui consertar aqui no nosso set posição Y. No vídeo passado, eu não tinha visto, ele estava assim, ó, posição Y igual a nova posição. Para consertar, então, bastou apenas eu botar um mais aqui. E aí ele consertou, daí ele não pulava mais daquela forma exagerada pra frente. Agora ele tá certinho, beleza? Caindo os 5 pixels no eixo Y para baixo, né? Que está vindo aqui. Agora ele está chegando aqui e caindo exatamente 5 pixels para baixo e continuando para a esquerda, tá? Antes ele estava mais ou menos vindo até aqui na paredezinha da nossa tela do jogo e caindo uns 50 pixels. Ele vem aqui mais ou menos. Muito louco. Então tá. Feito isso. Beleza, aqui a gente viu que o nosso inimigo ele tá igual. Né? Vou salvar aqui. Aqui a bala do nosso inimigo, que é igual a essa bala, que é apenas uma cópia dessa bala, mas eu mudei a classe para bala inimigo com o B maiúsculo, beleza? Com a bala do inimigo já pronta, sendo o inimigo já atirando com as funções lá no main, bastou eu vir aqui então, mudar o direito aqui, né, do mouse ou no meu caso eu usei o terminal. Então eu copiei essa classe bala inimigo e troquei o nome para bala player. Beleza? O nome da nossa classe. Do arquivo representando a nossa classe, tá? Eu vou abrir então a classe o arquivo bala player, beleza? Vou estar abrindo aqui o arquivo bala player. E aqui dentro do arquivo bala player, vocês percebem que é exatamente igual ao nosso bala inimigo, tá?
Só troca o inimigo aqui por player. O resto é exatamente a mesma coisa. Beleza? Bom, tirando aquela funçãozinha aqui do mais igual aqui no Y, tá? Por quê? Porque a gente vai usar a posição do player agora. Beleza. E como a gente anda apenas para um lado e para o outro, não vai fazer muita diferença aquele mais igual. Beleza. Então, com as classes prontas aqui, tá na hora então da gente fazer o quê? A gente, primeiramente eu fui no meu player, eu fui no meu inimigo aqui, tá? Vou abrir o inimigo para poder ver como é que está a estrutura do meu inimigo em relação à posição X e Y, ok? Então nosso inimigo está lá em cima, ele está na posição 85. Eu percebo aqui que eu tenho uma translação em float no eixo Y, né? Essa translação ela é uma troca de posição, digamos, ou onde eu defino a posição do inimigo. Então eu disse que ele vai começar lá em cima lá, tá? Então ele está começando lá em cima, beleza. Percebo que ele tem os getsets do x1, das coordenadas geométricas dele que faz o desenho do triângulo. E eu também tenho, então, a posição y e x. E eu também tenho o mover x e o mover y. Beleza? No nosso player, vindo aqui no player, a gente precisa também inserir o mover x e mover y, beleza? No nosso caso, o mover x a gente já tem, já porque a gente mexe para os lados e para o outro, né? Pelas setas do teclado. Porém, o y a gente ainda não tinha o mover y. Então, abrindo aqui, eu adicionei então esse mover y aqui. Eu adicionei ele então para a gente começar a ter uma referência do nosso eixo y no movimento também. Esses dois caras aqui, o mover x e o mover y, eles também fazem referência na hora quando a gente quer testar uma colisão, beleza? Então a gente tem que pegar o x1, se o x1 aqui for maior ou igual ao x1 do player, por exemplo, então tem uma colisão ali, mais ou menos assim que vai funcionar depois na parte da colisão, ok? Aqui no nosso player, ó, a gente está no nosso player, embaixo das coordenadas geométricas nossa, eu inseri então o mover x, o mover y. Eu estou dizendo aqui que o meu mover x vai ser 0 e o mover y vai ser 0. Também adicionei aqui a posição x, a variável posição x e posição y, né, elas são float. E adicionei no meu start do player, que é quando eu inicio o meu jogo, eu inicio meu objeto com essa função. E eu estou dizendo que meu player ele vai estar lá embaixo, aonde eu já estou. Nesse caso, menos 80, ok? Bom, eu sou obrigado também a passar essa posição y aqui no GL Translate, porque essa variável ela vai ser como uma referência no jogo inteiro, como se fosse uma variável global, onde eu vou identificar essa posição do meu player, ok? O resto ficou igual, tá? Tirando, claro, o mais igual na posição Y lá do inimigo, né? Que aqui no inimigo é diferente, ó. Cadê? Aqui, ó. Beleza? Porque ele depende de ir avançar no eixo Y.
Como o nosso só depende do eixo X para se mover e avançar, não tem problema nenhum, ok? Então é isso aí. Bom, consertei meu player aqui, beleza? Meu player está aqui bonitinho. Então eu vou abrir agora. Antes de tudo eu vou vir aqui na bala player que eu criei. Aqui embaixo aqui eu vou trocar essa cor dessa bala aqui para vermelho, fazendo referência à nossa nave, ok? Então o tiro do inimigo vai ser verde e o tiro do nosso player vai ser vermelho. Vou salvar, salvei, beleza. Agora sim, eu vou vir aqui em abrir, vamos vir aqui na pasta raiz e vamos abrir então o nosso arquivo .cpp chamado main.cpp. Ao abrir então o nosso main.cpp, é extremamente como a gente fez no vídeo passado com o inimigo, ok? Então a gente vai copiar aqui o include o caminho da nossa bala do inimigo, né? Nesse caso a gente vai copiar a bala do player, né? Então a gente criou lá o arquivo da bala do player.cpp e a gente tem que definir, então incluir esse arquivo aqui no nosso código. E a gente faz dessa forma aqui, ó, com include, ok? Bom, depois disso então a gente vai declarar a nossa classe que está dentro desse arquivo do bala player. Então eu vou chamar o nome da minha classe aqui, bala player com o B maiúsculo, e eu vou definir uma variável que vai armazenar os valores dessa minha classe. Exatamente como a gente fez aqui com o inimigo, ok? Só que se eu usasse apenas a palavra bala aqui, eu não saberia quem é que está tirando aqui, entendeu? Porque tudo seria bala, aí eu não teria como saber. Dessa forma, tudo separadinho, o nome, eu tenho como saber quem é que está atirando, ok? Assim como no vídeo passado, a gente criou a animação do tiro do inimigo. Sempre que a gente quiser que alguma coisa se movimente, a gente precisa criar uma animação aqui. Para criar uma animação, a gente precisa da função de tempo, tá? Um contador de tempo. Através do OpenGL ele já vem com uma função pronta, ok? Mas a gente vai criar uma função nossa, nesse caso. E é aí que a gente tem que criar, aqui em cima no escopo, eu criei a função void anima tiro player, ok? Para ficar tudo bem separadinho mesmo. Então, criado aqui a nossa função exatamente igual à função que a gente criou no vídeo passado, só que dessa vez vai ser para o player. E visando a posição do nosso player, ok? Que está na direção oposta do nosso inimigo. Criamos ali o nosso escopo, a gente tem que vir aqui e declarar essa função dentro da função apropriada do OpenGL, chamada gluttimerfunc. Essa função gluttimerfunc se encontra dentro da biblioteca glut. No caso do Linux, aqui no meu caso, é FreeGlut, que foi a biblioteca na qual eu baixei para trazer essas propriedades para poder criar um joguinho aqui meio que de Atari, ok? Bom, então a gente declara a nossa função animaTiroPlayer, ok? Vai receber um contador de um passo 1, ou seja, ele vai 1 por 1. Mesmo em fracionário ele vai 1 por 1, ele não vai pular 2, 4, 6, ok? E esse 33 aqui é o tempo. Esse tempo aqui, 33, ele é parecido com delta time, tá? É o valor significativo igual ao nosso delta time. Como eu havia explicado no vídeo passado, o delta time está presente na Godot Engine, na Unity, no Unreal e várias outras, ok? Na Construct, por exemplo, também tem essa função. E essa função aqui, ela é a responsável por fazer o nosso objeto andar de forma linear e constante.
em forma de animação, sem dar uns pulos, como a gente faz aqui com o inimigo, tá? Por exemplo. Lembrando que esse tempo aqui ele está em milissegundos. Bom, aqui no Inicializa Objetos, a gente já tem aqui o nosso inimigo. Tudo que a gente precisa fazer seria copiar essas funções aqui. Copiar e colar aqui em cima, abaixo do player, da inicialização do nosso player. Beleza? Nesse caso aqui, o nosso bala player já está aqui. Então a gente precisaria chamar apenas essas duas nomenclaturas aqui. Beleza? A posição X e a posição Y. Quando a minha bala for iniciada do player, né, em qual posição que eu quero que ela fique? Eu quero que ela fique na posição X do get mover, né? Eu quero que ela fique na minha posição X quando eu aperto a tecla para a esquerda ou para a direita. E o que mais? A posição Y. Só que a posição Y eu não posso colocar o get mover Y, por quê? Porque o get mover Y ele é somente para execução de uma animação, digamos, controlada por nós, né? Como a gente quer instanciar essa nossa bala na nossa tela ali e ela fica parada e ir em constância para cima, certo? Até ser maior ou igual a 200, aí depois ela volta pro nosso player e o player atira novamente. Então eu preciso definir a posição de forma estática para essa bala. E é aí que entra o nosso get posição Y, que nesse caso aqui que a gente viu no vídeo passado. Beleza. Aqui no criar, aqui é onde a gente desenha o tempo inteiro as figuras geométricas, a gente apenas chama a função criar a bala do player. Até aí tranquilo. Essa função aqui, glut swap buffers, ela é responsável por fazer essa atualização frame após frame das figuras geométricas da nossa tela. Beleza? Aqui a gente tem a função tecla especiais do teclado, nesse caso a seta para a esquerda, para a direita. Aqui a gente tem a função para pegar as outras teclas, nesse caso seria eu quero apertar a tecla A, a tecla D, ou a tecla T, por exemplo, ou o ESC. Então a gente usa dessa forma aqui, tá? Lembrando que a nomenclatura aqui dessa função aqui, ela é equivalente à tabela ASCII. Então para saber que tecla apertar, a gente procura no Google Chrome lá, ou no Google, referência dessa tecla, tá? Tanto a gente pode declarar ela como um char, A minúsculo e A maiúsculo, lembrando que é caso sensitivo aqui, quanto em números, tá? Que essas letras, nossa, quando a gente aperta aqui no nosso teclado, é representado, seja decimal ou hexadecimal. Tranquilo? E aqui eu tô uma condição, por exemplo, aqui, ó. Se eu pressionar alguma tecla e caso essa tecla seja o ESC, então eu vou sair da minha tela, tá? Eu vou fechar minha tela, o meu programa, o meu jogo. Aqui embaixo então começa a animação do nosso inimigo, tá? Que ele vai para um lado, depois ele vai para o outro. Aí depois ele, se ele encostou nesse lado de cá, ele fica verdadeiro. Se ele fica verdadeiro, então começa um contador, né? Vai contando os passos dele. Se o passo dele chegar a 36, então ele vai pular 5 pixels no eixo Y para baixo.
o tempo inteiro, ele vai ficar fazendo isso de 1 em 1 segundo, tá? Ele anda pro lado 1 segundo, anda pro outro 1 segundo, e assim ele fica. E aqui embaixo então a gente tem então a nossa função do anima tiro inimigo. E abaixo aqui é onde a gente vai colocar a nossa animação do anima tiro player, né? Exatamente igual, basicamente, a nossa animação do vídeo anterior, exatamente igual. A gente pega, copia aqui essa função, cola aqui embaixo, só vai trocando então o nome da função, que é a função anima tiro player, beleza? Aqui vai ser exatamente igual, porém a gente vai trocar o sentido do movimento da nossa bala. Aqui ele está descendo de encontro a nós. Aqui a gente vai estar atirando e a bala vai estar indo até o inimigo. Beleza? Então vai estar subindo. Coordenadas geométricas aqui, plano cartesiano. No eixo Y para cima, então é mais. Beleza? Se a bala passar da tela, ela vai voltar para o nosso inimigo. Mas como é que ela vai voltar para o nosso inimigo? A gente vai inicializar novamente a nossa bala. E a gente vai setar novamente aonde a bala vai começar. Nesse caso, ela vai começar com o nosso player. E ele vai fazer isso em delta time repetidas vezes. Ele vai ficar desenhando isso na nossa tela. Ok? O valor em delta time. Feito isso, então, salvando tudo aqui, vamos executar aqui o nosso códigozinho. Vou estar executando aqui o nosso código aqui. Deixa eu abrir aqui. Está abrindo o Linux aqui. Vou chamar aqui dentro então o meu terminal. Só um minutinho. Aí. Vou abrir meu terminal aqui dentro. Vou entrar na minha pasta do jogo, OpenGL, ls para saber o que está acontecendo, certo? E eu vou executar então esse nosso GL OpenGL, beleza? Vamos ver se ele está executando certinho. Ponto barra GL OpenGL. CH. Ó, percebo que o nosso play então ele está atirando, assim como o inimigo. Se a bala passar a mais igual a 200, então a gente volta a atirar. O inimigo a mesma coisa, ó. Beleza? Bom, eu posso deixar assim de forma automática para ter uma dinâmica maior, por exemplo, ou eu posso controlar por teclado. Para controlar por teclado, basta apenas a gente fazer condições lógicas para a gente, quando pressionar uma tecla, a gente verificar se a gente pode atirar. Se a gente pode atirar, então a gente diz que essa bala vai começar aqui no nosso player e, como ela está sempre indo para cima, as coisas vão ser como está sendo agora aqui, tá? Simples assim essa lógicazinha aqui, beleza? Como vocês puderam ver, não é um bicho de 7 cabeças, é um pouco complicado de se entender, mas conforme o tempo vai passando a gente vai pegando a manha. Lembrando que eu estou trabalhando apenas na mecânica dos nossos personagens aqui, tá? Depois eu vou ver se eu multiplico esse triângulo, né, esse nosso inimigo, para uns 5 ou 15. Eu ainda não decidi, mas eu acho que 15 vai ficar muito. Eu acho que eu vou fazer multiplicação dele para um 6. E se ficar assim, por exemplo, os 6 vão atirar no mesmo tempo. E isso não é o ideal, não é isso que a gente quer. Então eu também eu estou pretendendo fazer também com que cada um escolha um tempo e cada um deles atire num tempo diferente, com a função rand de randômico, tá?
do nosso querido código C. Ou C++. Né? Enfim. Bom, com isso aqui então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa vez eu não fiz o código porque ia ser mais demorado, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí da explicação rapidinha. Tô tentando fazer vídeo mais rápido. Só que é difícil porque a explicação não fica boa. Ok? Então até o próximo vídeo. Falou e fui!